Boa tarde. Essa aula que vamos ver agora é o início da segunda unidade. Isso é só para a gente se basear e não estar estendendo de assunto. E quando chegar nas aulas presenciais, a gente saber que até onde a gente estudou, até aquele tanto de assunto, a gente faz uma avaliação, né, em grupo ou qualquer atividade e pontua com esses assuntos. Agora, esse assunto daqui já vai fazer parte da segunda unidade, estatística, né? Então, o que é estatística? É um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa. Agora, se vocês lembrarem um pouco do que está acontecendo assim, em nossa comunidade, o povo já está falando em campanha eleitoral. Então, nessa campanha eleitoral, algumas pessoas já estão pagando algumas empresas, né, para fazer pesquisa, uma pesquisa de campo sobre os seus candidatos. Quem é que vai para quem está na frente, quem é que está mais atrás. Então, isso aí, quando você trabalha com esse tipo de pesquisa, chama-se em matemática de estatística, né? Então, você vai ter um universo estatístico ou uma população estatística. Tipo, a gente quer saber quais são os candidatos daqui de Valente que estão na frente. Então, o que ele faz? Ele pega essa população estatística, que seria alguns povoados e o centro, né? Então, quais são os povoados maiores que tem em Valente? Valândia, Ouro Verde, Rua Nova, Queimadas do Curral, Tanquinho. Então, a gente pega uns 6 povoados grandes e se torna o universo estatístico da minha pesquisa, a população estatística e o centro de Valente. Então, alguns bairros maiores, entendeu? Para poder a gente fazer essa pesquisa. Então, isso é chamado de quê? De população estatística. Qual é o lugar, qual é o ambiente que vamos pesquisar? Quais são os povoados, né? Se for uma pesquisa eleitoral. Né? Se for um outro tipo de pesquisa com times de futebol, a gente vai pegar o quê? Vamos supor, os homens. Dos homens, quais são os homens que torcem para o Flamengo, né? Que torcem para o Corinthians, para o Palmeiras, né? E aí a gente vê que a população estatística já muda. Voltando, dentro dessa população estatística, vamos supor, dentro de um povoado do Tanquinho, ou da Rua Nova ou da Valândia, a gente vai pegar e vai pesquisar todos os moradores da Valândia? Todos os moradores de um bairro de Unis de Mota? Não. Você vai pegar uma amostra, uma parte dessa população, né? E vamos supor, eu tenho a Valândia. Na Valândia nós temos 1000 moradores, com X ruas. Então, eu vou para a Rua A, e lá na Rua A tem 30 moradores. Eu pego uma casa sim, uma casa não. Uma casa sim, uma casa não. Pego 5 casas daquela rua. Vou para outra rua, pego mais 5. Na outra rua, pego mais 5. E eu pego uma amostragem, né? Se eu tenho 1000, eu pego uma amostragem de 50. Uma pequena amostra. Ou seja, eu quero saber se o açude daqui de Valente, a água é poluída ou está poluída. Eu vou pegar a água do açude toda e levar para o laboratório? Não. Vou pegar um tubozinho daquele de ensaio que o Osmar trabalha com vocês, em química, e pego uma amostrazinha da água, levo nesse tubo de ensaio, levo para lá, e aí essa pouquinha quantidade de água vai dizer o todo da água do açude. Então, a amostra é isso, né? É um subconjunto do universo estatístico, um pedaço, uma parte, né, do universo estatístico, da população estatística. Nós temos também a amplitude da amostra. Você tem vários elementos nessa amostra, vamos supor, as idades de uma pessoa, ou os candidatos. Eu tenho X candidatos em Valente. E vamos supor que aqui sejam idades de crianças, né, de 2 a 8 anos, numa classe. E a gente quer saber qual é a amplitude dessa amostra. Ele vai até onde? Como se fosse uma média. Então, você vai pegar a maior idade e diminui com a menor idade, que seja B menos A. Eu vou dizer que B é a maior idade e A é a menor idade. Então, qual é a maior aqui? 8. Qual é a menor? 2. Então, 8 menos 2 dá 6. Então, uma média de 6, né? De 6 anos, mais ou menos, essa turma tem, né? Nós vamos para o rol. O que é um rol?
O rol é uma tabela com vários números, com vários elementos, e você quer organizar. Porque se você pegar aqui, está tudo embaraçado. Se você trabalhar numa sequência ou crescente ou decrescente, quando você olha, você vai olhar do primeiro e o último já sabe. Ah, aqui ó, quem é o menor número? 0. Qual é depois de 0? 3. Depois 4. Ó, 0, 3, 4. Depois 6, 8 e 9. Ó, do menor para o maior. Ordem crescente. Se você quiser só organizar o inverso, seria 9, 8, 6, 4, 3, 2. É para você olhar, é mais rápido. Quais são os números que tem? Você olhando de forma crescente ou decrescente, você memoriza com uma rapidez do que dessa forma. Com números embaralhados. Nós temos a frequência. A palavra frequência para vocês não é uma coisa diferente, não é uma coisa estranha. Na sala de aula mesmo a gente vai fazer a chamada. Para quê? Para saber a frequência do aluno, a presença ou a falta do aluno. Então, a frequência de um rol, ou seja, é a quantidade de elementos que acontece nessa amostra. Quanto foi de água que eu peguei? Quantos milímetros de água? Quantos litros de água eu peguei no açude para servir de amostra? Né? Eu peguei a frequência, eu fui na Varlândia, lá tem 1.000 moradores. Eu peguei qual é a quantidade da minha amostra, né? Que seria a frequência, 50 moradores. E no centro, peguei 200 moradores. Entendeu? E lá no Tanquinho mais 50, na Rua Nova mais 50. Aí você vê agora a frequência total, a soma de todas as frequências, FT. FT. Só F, a palavrinha F aqui, ó, simboliza a frequência. FT é F da palavra frequência, lógico, e T de total, frequência total. Eu junto todas as frequências de cada povoado, junto com o centro, e vejo o meu total. A minha pesquisa foram de 350 pessoas pesquisadas. Depois a gente tem a frequência relativa, que eu vou diminuir a minha frequência, vou dividir com a minha frequência total. Eu vou trabalhar em cima de porcentagem. Ou seja, eu fiz a pesquisa na Varlândia com 50 pessoas, e aí eu vou trabalhar agora quanto é que, qual é a porcentagem do candidato A? 30%. Por quê? Porque eu peguei a frequência normal e dividi pela frequência total, e eu vi a porcentagem de votos, né, de aceitação ou a não aceitação do candidato A, do candidato B, fecha até 100%. Então, de 100%, a gente vai dividindo e vendo a porcentagem de cada candidato. E a frequência acumulada é a junção dessas frequências relativas aqui, ó. Todas as frequências relativas você vai juntando. 30% com 15% do candidato A, com 8% do candidato B, com 10% do candidato C, fechou X%. Tem que fechar 100% na frequência acumulada, é como se fosse assim, tirando a prova dos 9. Dizendo que foi certa a frequência relativa. Então, isso mais ou menos aqui de estatística é uma parte teórica. Na próxima aula que eu der a vocês, que vocês podem ir pesquisando sobre estatística, a gente já vai trabalhar com a tabela. A gente abre a tabela aqui, ó. Vamos lá, tabela de notas de alunos, tabela de notas, né? Tabela de notas. Aí a gente vai trabalhar com a frequência, né? E depois vai fazer o quê? A frequência total, que fica lá embaixo, a frequência total, a frequência relativa e a frequência acumulada, FA, que é a frequência acumulada. E a gente vai ver em cima da frequência qual é a porcentagem e quanto acumulou aqui. Isso já vai ser um trabalho mais prático, que lá na frente a gente pode fazer, vamos dizer, quando for... Eu passo uma atividade para vocês fazerem no povoado de vocês, na rua de vocês. E aí vai ter tudo no caderno, arrumadozinho, com idades. E vou dizer qual é a pesquisa que vocês vão fazer, vocês vão colocar e achar a frequência relativa, a frequência acumulada. E depois a gente vai aprender a fazer gráficos em cima dessas tabelas. Isso já vai servir como nota para vocês quando apresentarem, vai ser uma pesquisa de campo, onde vocês moram, na rua que vocês moram. E já serve para pontuar para uma avaliação
quando a gente estiver lá presencialmente. Tá bom, gente? Tá, tchau, até a próxima aula.